Só da gente ver essa última cena dessa bebezinha de partir o coração. E aí a gente pensa, olha que ponto o dependente químico chega. Gente, entregar a filha em troca da dívida por causa de drogas. E detalhe, tá? A mãe tem apenas 19 anos. Ela já destruiu a vida dela. E por muito pouco não destruiu a vida dessa bebezinha. E esse vai ser o nosso assunto de agora, aqui no nosso estúdio. Participa com a gente, está aqui o nosso WhatsApp, manda pra gente seu comentário, a sua opinião. Se você já viu alguma situação parecida, já passou por isso, conhece quem também tenha vivido, vem cá, aqui no nosso estúdio eu recebo a psicóloga Gisélia Freitas. Obrigada, Gi, pela sua participação, seja bem-vinda, viu? Uma boa tarde. E a gente também recebe aqui a Ellen Carla Peixoto, que ela é conselheira tutelar. Como que você fica como conselheira tutelar vendo um caso desse, mais um, na verdade, que eu imagino que você deva lidar com várias situações parecidas com essa, né? Boa tarde a todos, boa tarde, Roberta. Boa tarde. Nós ficamos com um misto de sensações. Primeiro, nós temos um público que nos procuram para orientação a respeito de adoção, que são famílias que têm dificuldade em ter filhos e precisam de ter crianças que estão hoje, né, nos abrigos, nas casas de acolhida, que precisam de ter essas crianças. E nós temos um outro público em situação de vulnerabilidade, que por desespero, por falta de informação ou não, até mesmo no caso de dependência química, como é o caso dessa mãe, acaba fazendo com que essas crianças cheguem para outras famílias de forma ilegal. E aí nós temos várias nuances, como a própria delegada disse na reportagem que passou no VT, de favorecimento de pornografia infantil. Eles podem vender, trocar a criança para esmolar, né, nas ruas. Eu sou conselheira no município de Cariacica, que a gente vê muito nas dependências ali do conselho, alguns moradores de rua que utilizam as crianças para poder esmolar na rua, para poder mendigar. E o que traz a gente é a sensação de impunidade que essas pessoas têm. As pessoas que fazem isso, que cometem esses atos, muitas das vezes acham que não vão ser descobertas, ou que não tem um outro jeito, ou que não tem solução. E muitas das vezes faltam políticas públicas para que esse público seja alcançado e incentivado à entrega voluntária, né, à prática da doação, para a entrega voluntária nos conselhos tutelares, nas varas. Então, a sensação que dá para a gente, que passa para a gente, conselheiro, e acredito para algumas pessoas da sociedade, é que as pessoas que cometem esses atos têm a sensação de impunidade, né? O famoso não vai dar nada, essa é a sensação que eles têm. Gisélia, como que a droga age na nossa mente para chegar a um ponto desse, da mãe simplesmente trocar como se fosse, tá aqui, ó, toma aqui meu par de brincos, tá aqui minha filha, por conta de uma dívida de drogas. Que triste, né? Usa como objeto, que na verdade é isso, para suprir aquela necessidade. A droga, ela age de uma forma devastadora, é um problema de saúde pública que tem que ser cuidado e que parece que não tem fim. E atinge, impacta principalmente as classes menos favorecidas, né? Que é uma forma de superação para aumentar a dopamina, né? Dentro do seu sistema. E o que que faz? Ele entra num processo onde perde totalmente a noção. Essa droga, principalmente que você falou que é uma moça jovem, né? 19 anos. 19 anos, e aí você lida, essa droga vai lidar ainda com a pessoa, com a predisposição, no sentido ainda da fragilidade psíquica, onde o arcabouço psíquico dela está no processo de construção, porque é uma pessoa que não atingiu uma maturidade, está no processo de desenvolvimento de maturidade. Lida com as drogas ainda, tem todo um processo de dependência, a dependência é isso, eu dependo da droga, não dependo desse filho, né? E muitas vezes, essas crianças, isso é muito comum, usa como troca, né, para usuário de droga, e o usuário de droga, ele não tem a consciência, não porque ele é problemático no sentido, eu não sei o que eu estou fazendo, ele sabe o que está fazendo, mas não tem a consciência do ato porque a droga está totalmente corrompendo a questão moral, não é só física, é moral, é psicológica, e deve vir de uma estrutura também social debilitada, como você está falando, fragilizada, que deixa mais ainda o que é a relação familiar. Será que ela teve uma relação familiar? Será que ela teve uma relação com o filho? Será que ela conseguiu ser afetada por essa criança ainda afetivamente? Mas não, ela é mais afetada pelas drogas. Ela foi para o hospital sem ninguém, ela saiu do hospital sem ninguém, né? Fez o que fez. Isso, exato. Isso aí são indicadores. O que está acontecendo? Porque ela não está sendo assistida. É uma garota de 19 anos que não está sendo assistida. E aí o que faz o conselho? Vai lá, assiste pelo menos a criança. Essa aqui tem que ser assistida. Então, dessa forma, ela está projetando, ela está espelhando, ela está representando novamente aquilo também que ela viveu. Num caso desse, o que acontece depois, Ellen? Para onde vai essa criança? A gente se pergunta, porque é um ser tão indefeso.
O sentimento que dá na gente assistindo essa reportagem é querer só abraçar uma nenenzinha dessa, gente. Pra onde que ela vai? Dá vontade de pegar ela e levar tudo pra casa, né? Eu costumo brincar, meu esposo até fala, não traz ninguém pra casa, Ellen, pelo amor de Deus. Porque a vontade que a gente tem de ver essa situação é, nossa, que vontade de pegar e levar pra minha casa pra cuidar. Mas essas crianças, elas, né, depois dessa operação, eu acredito que a criança foi colocada em uma casa de acolhida, né? O primeiro passo, Roberta, no Conselho Tutelar é sempre fazer uma busca ativa familiar, né? Mesmo que a jovem tenha chegado ao hospital, à maternidade, para dar à luz sem família, talvez não signifique que ela não tenha. Às vezes ela tem um tio, uma prima, né? Porque nós encontramos muito no dia a dia a desestrutura familiar que vem desencadeando outros núcleos familiares deficientes, que é o caso dessa adolescente, e a colega psicóloga pode explicar muito melhor do que eu, mas na vivência do dia a dia que a gente encontra é a perpetuação da desestrutura familiar. E aí, quando chega nesse caso de a criança ser alcançada pela autoridade policial competente ou pelo conselho tutelar, elas vão para uma casa de acolhida, em caso de não haver, né, família extensa à disposição para acolher esse bebê, essa criança ou essa adolescente, e aí eles ficam à disposição da vara da infância da região para que possa ser processado e julgado, e uma possível destituição do poder pátrio familiar, que é quando efetivamente essas crianças são colocadas para adoção. Agora, Gisélia, quando chega num ponto desse, na verdade, várias outras coisas, será que já aconteceram antes? Sim. Será que, quando a gente entrou em contato com pessoas que já tiveram essa vida na drogadição, fala assim, Roberto, eu já passei por isso, peguei blusa da minha mãe, peguei calçado, vendi isso, vendi panela, vendi aquilo. Então, para chegar num ponto desse, não é assim? Não é. Os sinais estão aí, né? E a pessoa, ela já deve ser usuária muito nova, né? Eles começam agora, pesquisas mostram que o uso de drogas em crianças aumentou muito. A gente está falando de 8 anos, de 8, 12 anos se drogando. Por quê? Porque vê isso na sociedade, no seu bairro, na família, e aquilo é uma projeção. Então, começa com coisas pequenas, né? É algo pequeno. Por quê? Porque também o uso da droga começa pequeno também. Então, o valor aquisitivo, né, para adquirir a droga também é pequeno. Só que vai aumentando. Chega numa idade que eu preciso ter um quantitativo maior. Quanto que vale uma criança? Um bebê. Quantas drogas? Ou às vezes a pessoa está endividada, é ameaçada, então precisa também fazer uma troca, né, para sobreviver. E os sinais são dados desde pequeno, desde novo. E às vezes, muitas vezes, essa família que tem, né, não ter ido não significa que não tem, mas está desassistida, assim, no sentido de que já às vezes já até desistiu, né? Nem sabe o que está acontecendo. Então, a gente vai conversar agora com a Giovana. Ela foi dependente química, vai contar pra gente algumas situações que ela já passou por conta da droga. Boa tarde, Giovana. Qual foi o ápice de troca que você já chegou a fazer por conta de drogas? Olha, eu tenho uma lembrança que na época estava vendendo um tênisinho da Melissa. E minha mãe sempre era muito codependente, né? Ela achava que quanto mais ela me desse bens, quanto mais ela fizesse meu querer, eu mantinha livre das drogas. É um tênis da Melissa, que lindo, que ele era todo cheio de glitter. E eu acho que nessa época era muito caro, R$300. Um tênis desse. Eu não lembro muito do preço, foi ela que comprou. Mas só que eu cheguei a vender ele por R$10. Ele dentro da caixa, tudo novinho, ele dentro da caixa eu não tinha usado. No mesmo dia que minha mãe me deu ele, eu vendi ele, entendeu? E eu chorei muito no outro dia, arrependida. Fui ainda com os R$10 ainda devolver a mulher e pegar o tênis de volta, mas ela não aceitava mais, né? Porque ela tinha se dado de bem, né? Conseguiu o tênis a preço de banana, né, como diz, para usar drogas. Nossa, é muito forte esse seu relato. Deixa eu aproveitar a presença da Gisele aqui para trazer esse ponto no estúdio. É isso.
A Sim. droga faz dessa maneira que a pessoa perde essa consciência só no dia seguinte que ela Roberta, vai saber. não tem noção de valor, não tem noção de impacto, não tem noção de consequências. Ele só quer suprir uma necessidade imediata. Ele quer se alimentar. O organismo, a questão psicológica, o organismo, ele precisa urgente daquela química, né, para conseguir se sustentar psiquicamente. Então não tem noção. Olha só, um tênis de 300 por R$10, né? O que é diferente? Depois se arrepende. Depois, quando o efeito da droga ele passa durante um momento, ela fica, né, com aquele processo de arrependimento. O que acontece? É uma bola de neve, Roberto, porque ela se arrepende, fica triste, fica depressiva e precisa do quê? Se satisfazer. Aí vai atrás das drogas, que é um prazer imediato. Então, isso é uma consequência. Aí depois passa o efeito, fica triste, depressivo, e só vai piorando. O buraco na pessoa só vai aumentando. É por isso que o consumo também só vai aumentando. E a consequência é cada vez pior, ao ponto de vender uma filha. Ellen, quando você é acionado, quando o Conselho Tutelar é acionado num caso como esse, de crianças ali, ao relento, junto com os pais drogados, como que vocês, quando vocês vão atender esse caso, qual que é o estado desses pais? Eles estão num momento de arrependimento ou não estão nem entendendo o que está acontecendo? Quando nós conseguimos alcançar os pais lúcidos, é uma vitória para a gente. Porque na maioria dos casos, quando nós recebemos denúncias de pais usuários de drogas, crianças em situação de vulnerabilidade em decorrência da dependência química dos seus genitores, a gente já encontra eles numa situação muito avançada da dependência. Muitas das vezes a gente chega na parte da manhã e os pais ainda estão dormindo, porque passaram a noite inteira trabalhando para o tráfico de drogas, financiando ali o tráfico de drogas. Ou as crianças chegam nas escolas muito sujas e quando a gente chega na residência, a gente já encontra os pais muitas das vezes inconscientes. Então, quando a gente consegue encontrar os pais em um estado de lucidez, é uma vitória para o conselho, porque a gente consegue fazer um encaminhamento daquela família para um acompanhamento familiar. Qual é a reação deles? De arrependimento? Muitas das vezes, eles se arrependem imediatamente, mas quando a gente começa a fazer o acompanhamento familiar, a gente vê que a dependência é muito maior do que o arrependimento. É justamente o eu preciso de suprir a minha necessidade. É um abismo chamando outro abismo. Eu uso drogas para suprir a minha dependência química, o Conselho Tutelar atua, muitas das vezes a gente precisa de fazer o acolhimento dessa criança em uma instituição de acolhida, em uma casa de acolhida, para fazer o acompanhamento familiar e aquela busca ativa dos familiares que estão ao entorno para poder resgatar essa criança, resgatar esse núcleo familiar. Mas a situação da dependência também ajuda eles a suprir, talvez, o trauma de ter perdido as crianças para o conselho. É como se eles precisassem ali de, a todo momento, estar encontrando alguma justificativa para usar droga. Então, muitas das vezes, o arrependimento é menor do que a dependência. A dependência acaba sendo maior do que o arrependimento que eles sentem quando eles enxergam aquela situação momentânea. É o vício, né, gente? O vício. Olha só, tem vários comentários já chegando aqui pra gente nas nossas redes sociais. O Luiz da Serra fala, gente, eu não acredito que essa mãe fez isso com esse bebezinho, que ela pague muito caro atrás das grades e Deus vai cobrar muito caro na alma dela. Também tem uma outra pessoa que participa com a gente, a Gessilene, lá de São Diogo 2. Boa tarde, Roberta. Eu tenho uma prima que adotou a sobrinha dela, porque a mãe a abandonou. Hoje ela está com 8 anos, tudo por conta de drogas. A outra pessoa também participa com a gente, do interior do nosso estado, e diz, nossa, isso não é mãe, gente. Essa mãe não é gente, né? Tadinha, tão inocente. Também tem outra pessoa que diz, boa tarde, Roberta. Meu amigo gastou o dinheiro todo do aluguel essa semana e a mulher colocou ele para fora de casa. Agora, ele está dormindo na rua. Essa madrugada, viram ele rodando a noite toda, indo para a favela, comprar droga. É muito triste, né? Deixa eu voltar a falar com a Giovana, que ela já teve a experiência no mundo das drogas, você que já passou por isso, e numa faixa etária até parecida com essa jovem aí, 19 anos, olha isso, com uma vida inteira pela frente. Como que você hoje enxerga, como que você vê, Giovana, casos assim, dessa mulher, dessa jovem de 19 anos que trocou a filha de 20 dias por droga? Ai, quando eu vi ali a reportagem, dá um certo desespero, né? Porque a gente vê um relato da mãe monstro e tudo, mas a gente também vê o desespero dessa mãe depois
Eu sinto o desespero dessa mãe depois que esse efeito da droga passa, né? Porque eu, nessa vida toda que eu vivi de drogadição, eu não consigo imaginar uma mãe, né? E olha que minha vida era muito difícil. Eu não consigo imaginar uma mãe que tenha coragem de trocar o seu filho, né? Como eu já disse, meus filhos ficavam com a minha mãe, entregavam meus filhos com minha mãe, porque eu não tinha estrutura física, psicológica, eu não tinha estrutura nenhuma, financeira, psicológica nenhuma para poder cuidar deles. Então eu deixava eles com a minha mãe cuidava, né? Que eu não tenho isso como um abandono. Mas você vender uma criança, né? Eu acho que você pode dar, se você não tem condições de cuidar, você dá para alguém que precisa, que tem mães aí que eu conheço, que é doida para ter um bebezinho e o processo de adoção é muito difícil. E dá, gente, essa criança para uma família que precisa, que tem condições, entendeu? Mas vender, eu acho que isso é muito desumano, assim, eu não consigo entender. E realmente esse é o limite que a droga faz, é o cúmulo já. Gisélia, diante desse relato da Giovana, acaba que dentro dessa realidade, isso se torna até mesmo um ato de amor, de respeito com esse bebê? Sim. O que acontece? Ela está relatando, é interessante, né? É forte, é legal, porque muitas pessoas que estão assistindo também podem estar se espelhando, né? E participando. Mas quando você doa para uma família, é um amor. Eu não tenho condição, eu não tenho como cuidar dessa criança, eu estou ajudando uma outra família, estou dando uma estrutura, ela está sendo assistida de alguma forma, né? A venda, não. O que vai fazer com essa criança? Né? Vai pegar os órgãos, vai vender também, vai usar como essa criança. Então a gente não tem uma consequência. O mais triste é que eu não sei o que vai acontecer com esse bebê. Não tenho noção. Por isso que é difícil até para ela que contou o histórico e já viu muitas coisas ao redor, difícil de interpretar. Um bebezinho tão novo vai parar na mão de pessoas, né, traficantes, e não sabe o que vai fazer. Agora, existe um amor que precisa ser trabalhado, que é o amor próprio, né? A gente está falando de drogas, está falando da questão do ato de amor, precisa se trabalhar urgente o amor próprio, a estrutura psíquica, a autoestima. A gente precisa recuperar essas pessoas. E é uma pessoa que, quando cair a ficha, né, do que estava acontecendo, do que ia fazer, é um processo também devastador internamente. Existem pessoas que já têm uma predisposição, Roberta, da ausência da empatia, né, que a gente fala da sociopatia. Então, muitos que entram nesse mundo também já têm a ausência da empatia. Então, junto à ausência da empatia, com os efeitos da droga, são coisas devastadoras que precisam também ser diagnosticadas com antecedência. Vai deixando a pessoa cada vez mais fria, sem sentimento nenhum. Já tem a predisposição e fica totalmente fria. E esse arrependimento que ela fala, quando passar o efeito da droga, cai. E muitos não caem. Tá? E muitos que têm essa predisposição não caem. Chegaram mais relatos aqui pra gente nas nossas redes sociais. Tem um comentário que diz: eu já dei dinheiro pro meu filho cortar o cabelo e ele não cortou. Hoje em dia eu vou até a barbearia, deixo pago. Infelizmente, porque se eu der o dinheiro para ele, a mãe sabe o que pode acontecer, né? Eu também já vendi várias coisas, inúmeras coisas, quando eu era viciada em crack. Tem esse outro relato aqui que acabou de chegar pra gente. Também tem um outro relato, boa tarde. Tem uma pessoa que comenta aqui que existem, né, as injeções anticoncepcional de graça para quem não tem condições financeiras. Enfim, mas essa pessoa está fora de si. Tem no SUS vários métodos contraceptivos para uma mãe não engravidar, mas ela está fora de si, infelizmente. Tem que, na verdade, ter um trabalho antes disso acontecer. Porque essa pessoa, isso é interessante que você está colocando, porque essa pessoa ela não quer tratar o buraco, ela quer preencher o buraco. São coisas totalmente diferentes. Buscar ajuda, se internar, buscar remédios, é parar de sentir aquela dependência, aquele vazio. Mas não, ela quer preencher. Por quê? Ela quer algo imediato. O processo é difícil, é doloroso. Tem a questão de abstinência, que mesmo com os remédios nem sempre causam um efeito imediato. A geração também do imediatismo, quer resultado na hora. Chegou um outro comentário muito forte, diz: Roberta, meu irmão vendeu um carro por R$200 para comprar a droga. Era um Fiat Uno que valia R$5.000 e ele já passou por 4 casamentos, não fica com ninguém por conta das drogas. Só para a gente finalizar esse assunto, Ellen,
Caso a sociedade veja uma situação de uma criança sendo explorada, uma criança está naquele ambiente que não era para ela estar, na rua, com os pais, da drogadição, como que a gente faz essa denúncia? Nós temos os portais da segurança pública, né? Nós temos os sites dos municípios que têm os telefones dos conselhos tutelares. E aí vocês podem, o público aí que está nos assistindo, eles podem estar acionando o 181, Disque 100. São completamente anônimos, você não precisa de se identificar. A gente precisa de saber o endereço completo de onde está acontecendo o local e o máximo de informações possíveis. Suponhamos que seja uma residência que exista essa prática, né, de uso de drogas por parte dos genitores, que seja maus tratos das crianças. Vocês podem estar denunciando através do Disque 100, 181 ou no portal mesmo do Disque Denúncia. Perfeito. Obrigada, viu, gente, pela participação de vocês. Também agradeço a participação da Giovana, que entrou com a gente por ligação de vídeo. Um beijo para você, nessa vida nova que você conseguiu reconstruir com sua mãe, com sua filha, viu, Giovana? Obrigada, meu amor. Boa tarde. Tá, Obrigada, tchau. também. Boa tarde.